Minha irmã pegou meu empréstimo de real $50.000, depois sumiu. A encontrei no casamento dela. Nunca pensei que escreveria isso aqui, mas preciso desabafar porque tô quase enlouquecendo com essa situação. Tudo começou há 2 anos, quando minha irmã mais nova apareceu na minha casa em São Paulo completamente desesperada, dizendo que precisava de R$ 50.000 urgentemente. Ela morava em Belo Horizonte na época e tinha vindo de ônibus, com uma mala pequena e os olhos vermelhos de tanto chorar. Me disse que estava com problemas financeiros sérios e que se não conseguisse o dinheiro em uma semana, perderia tudo o que tinha construído. Como sempre fui o irmão mais velho protetor, não hesitei em ajudar. Fui ao banco no dia seguinte e fiz um empréstimo pessoal que comprometeu meu orçamento por anos. A taxa de juros era absurda, mas ela era minha irmã e parecia realmente em desespero. Transferi o dinheiro na mesma hora pelo app do banco, achando que estava fazendo a coisa certa. Ela me prometeu que pagaria tudo em 6 meses, disse que tinha um negócio que ia dar certo e que logo estaria tudo resolvido. Ficou na minha casa por alguns dias, sempre no celular, falando baixo, saindo para atender chamadas. Achei estranho, mas respeitei o espaço dela. Quando voltou para Belo Horizonte, mantivemos contato por WhatsApp durante algumas semanas. Ela dizia que estava tudo caminhando bem, que o negócio estava evoluindo e que logo teria o dinheiro para me devolver. Depois disso, as mensagens foram ficando mais espaçadas, até que um dia simplesmente parou de responder completamente. Tentei ligar, mandei mensagens, até criei contas fake no Instagram para tentar ver se ela estava ativa nas redes sociais. Nada. Era como se ela tivesse desaparecido da face da terra. Quando liguei para minha mãe perguntando sobre ela, descobri que ela também não sabia onde ela estava. Os meses foram passando e eu pagando as parcelas do empréstimo sozinho, vendo meu orçamento apertado, cancelando planos, cortando gastos. Chegou ao ponto de eu ter que pedir dinheiro emprestado para amigos para conseguir pagar o financiamento do meu apartamento. Era humilhante, mas o que mais me doía era a sensação de traição. Minha mãe também estava preocupada e começou a fazer investigações por conta própria. Ligou para antigos amigos da minha irmã, foi até a antiga faculdade dela, procurou no LinkedIn, Facebook, Instagram. Nenhum sinal. Era como se ela tivesse sumido do mundo. Cerca de um ano depois, quando já estava começando a aceitar que nunca mais veria esse dinheiro, recebi uma ligação inesperada de um número desconhecido. Era um cara que se apresentou como ex-namorado da minha irmã e disse que tinha informações importantes sobre ela. Marcamos de nos encontrar em um shopping na Zona Sul. Quando cheguei lá, encontrei um cara da minha idade, bem vestido, mas com uma expressão de revolta no rosto. Ele me contou que minha irmã havia aplicado um golpe parecido nele, pegando dinheiro emprestado e desaparecendo. Não foram 50.000 como comigo, mas foram R$ 20.000 que ele havia juntado para dar entrada num carro. Descobri que ela havia se mudado para o Rio de Janeiro, estava morando em Copacabana e tinha mudado até o nome nas redes sociais. Ele me mostrou fotos no Instagram dela em restaurantes caros, viajando para lugares paradisíacos, usando roupas de marca. Tudo com o dinheiro que havia roubado de nós. Fiquei com uma raiva que nunca senti na vida. Não era só o dinheiro, era o fato de ter sido enganado por alguém em quem confiava cegamente. Peguei o primeiro ônibus para o Rio, determinado a encontrá-la e confrontá-la. Tinha o endereço aproximado onde ela morava, que o ex-namorado tinha conseguido através de uma amiga em comum. Passei 3 dias no Rio procurando por ela. Fiquei hospedado num hostel barato em Ipanema e saía todos os dias para vasculhar Copacabana. Ia em academias, padarias, farmácias, mostrava a foto dela perguntando se alguém a conhecia. Algumas pessoas diziam que já tinham visto ela por ali, mas ninguém sabia dar informações precisas. No terceiro dia, quando já estava perdendo a esperança e pensando em voltar para São Paulo, decidi tomar uma cerveja num bar na praia antes de pegar o ônibus. Estava lá, olhando o mar e pensando em como tinha sido idiota, quando ouvi uma gargalhada familiar. Virei e lá estava ela, na mesa ao lado, com um grupo de amigos completamente à vontade. Quando nossos olhos se encontraram, a expressão dela mudou completamente. Ficou pálida, levantou rapidamente e veio até mim. Disse que podia explicar tudo, que tinha passado por problemas que eu não imaginava e que ia me devolver o dinheiro em breve. Mas eu já não acreditava mais em nada do que ela falava. Ela me pediu para conversarmos em particular e saímos do bar. Caminhamos pela praia enquanto ela inventava uma história sobre ter sido ameaçada por agiotas em Minas Gerais e ter precisado fugir para o Rio.
Disse que estava trabalhando como freelancer e que logo teria condições de me pagar. Tudo parecia mentira, mas uma parte de mim ainda queria acreditar nela. Voltei para São Paulo com a promessa de que ela me mandaria pelo menos R$ 5.000 no mês seguinte como sinal de boa-fé. Claro que isso nunca aconteceu. Ela voltou a me ignorar completamente, bloqueou meu número e desapareceu novamente das redes sociais. Dessa vez, nem minha mãe conseguiu encontrar rastros dela. Passaram-se mais alguns meses e eu já estava começando a fazer terapia para lidar com essa traição familiar. O dinheiro eu sabia que nunca mais veria, mas precisava encontrar uma forma de seguir em frente sem deixar que isso destruísse minha capacidade de confiar nas pessoas. Era um processo difícil, mas necessário. Foi quando recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que eu não conhecia. Era uma mulher que se apresentou como organizadora de eventos e disse que tinha visto minha irmã em várias festas de casamento no Rio, sempre acompanhada de um homem mais velho. Ela achava estranho porque minha irmã sempre pagava tudo em dinheiro vivo e gastava quantias enormes. Essa informação me intrigou muito. Comecei a investigar por conta própria, criando perfis falsos nas redes sociais e tentando rastrear movimentos dela. Descobri que ela frequentava um grupo específico de pessoas ricas no Rio, sempre em eventos sociais caros. Parecia que estava vivendo um estilo de vida completamente diferente do que eu imaginava. Através de um amigo que trabalha com marketing digital, consegui rastrear algumas postagens antigas dela que não tinham sido deletadas. Descobri que ela estava namorando um empresário bem-sucedido, dono de uma rede de restaurantes no Rio. Nas fotos eles pareciam muito felizes, sempre em lugares luxuosos, viajando para resorts caros. A raiva que senti foi indescritível. Não só ela tinha me roubado, como estava usando meu dinheiro para bancar um estilo de vida de princesa ao lado de um homem rico. Comecei a planejar uma forma de confrontá-la novamente, mas dessa vez de uma maneira que ela não pudesse escapar. Decidi contratar um detetive particular para investigar mais a fundo. Gastei uma quantia que não podia me dar ao luxo de gastar, mas precisava saber a verdade completa. O detetive descobriu que ela estava mesmo namorando o empresário há mais de um ano, que morava num apartamento luxuoso em Ipanema e que frequentava os melhores restaurantes da cidade. Mais interessante ainda, descobrimos que ela estava usando um nome falso com o namorado, tinha inventado uma história sobre ser de família rica de Minas Gerais e que estava estudando para ser arquiteta. Tudo mentira. O cara estava sendo enganado tanto quanto eu havia sido, só que de uma forma diferente. O detetive também descobriu que ela havia aplicado golpes similares em outras pessoas. Tinha pelo menos 3 casos documentados de pessoas que haviam emprestado dinheiro para ela e nunca mais tinham recebido de volta. Era como se ela tivesse transformado isso numa profissão. Senti uma mistura de raiva e tristeza, porque percebi que minha irmã tinha se tornado uma pessoa completamente diferente. Depois de semanas planejando, decidi que ia confrontá-la pessoalmente mais uma vez. Mas dessa vez não seria uma abordagem ingênua. Eu sabia onde ela morava, conhecia a rotina dela, sabia que lugares frequentava. Ia esperá-la no momento certo e ter uma conversa definitiva sobre essa situação. Peguei uma folga no trabalho e fui para o Rio novamente. Dessa vez fiquei hospedado num hotel melhor porque tinha me organizado financeiramente para essa viagem. Passei 2 dias observando os movimentos dela, tentando entender qual seria o melhor momento para abordá-la sem que ela pudesse fugir novamente. Foi quando descobri algo que mudou completamente meus planos. Ela estava organizando o próprio casamento. Ouvi ela falando no celular sobre detalhes da festa, sobre o vestido, sobre a igreja. Ia se casar com o empresário em 3 semanas, numa cerimônia luxuosa em Búzios. Toda a farsa dela estava prestes a se tornar permanente. Naquele momento, percebi que confrontá-la individualmente não ia adiantar nada. Ela ia inventar mais mentiras, me fazer mais promessas vazias e continuar com a vida como se nada tivesse acontecido. Precisava de uma abordagem diferente, uma que realmente a fizesse enfrentar as consequências dos próprios atos. Decidi que ia ao casamento. Não para causar um escândalo, mas para ter uma conversa séria com ela no momento em que não pudesse escapar. Pensei em contar a verdade para o noivo, mas achei que seria muito cruel destruir a felicidade do cara dessa forma. Ele parecia ser uma pessoa decente que estava sendo enganada. Consegui descobrir todos os detalhes da cerimônia através das redes sociais. Era um casamento pequeno, só para família e amigos próximos, numa pousada exclusiva em Búzios.
Eu obviamente não estava na lista de convidados, mas isso não ia me impedir de aparecer lá. Tinha direito de confrontar minha própria irmã. Aluguei um carro e dirigi de São Paulo até Búzios no dia anterior ao casamento. Fiquei hospedado numa pousada próxima aonde seria a cerimônia, tentando decidir qual seria a melhor estratégia. Parte de mim queria simplesmente aparecer na igreja e causar um escândalo, mas sabia que isso não resolveria nada. No dia do casamento, me vesti com uma roupa social que havia comprado especialmente para a ocasião. Não queria parecer um invasor, mas sim alguém que tinha o direito de estar ali. Cheguei à pousada uma hora antes da cerimônia e fiquei observando os convidados chegarem. Eram todas pessoas bem vestidas, claramente de classe alta. Quando vi minha irmã chegando no carro dos noivos, vestida com um vestido de noiva lindo, senti uma mistura de emoções contraditórias. Por um lado, estava orgulhoso de ver como ela estava bonita. Por outro, estava furioso porque sabia que tudo aquilo era construído sobre mentiras e dinheiro roubado. Esperei até o final da cerimônia para me aproximar. Quando ela estava recebendo os cumprimentos dos convidados, me aproximei por trás e disse o nome dela. Quando ela se virou e me viu, a expressão de felicidade desapareceu completamente do rosto. Ficou branca como o próprio vestido. Pedi para conversarmos em particular e ela, visivelmente nervosa, me levou até uma área mais reservada da pousada. Disse que não acreditava que eu tinha aparecido no casamento dela, que era o dia mais importante da vida dela e que eu estava tentando estragar tudo. Expliquei calmamente que não estava ali para causar problemas, mas que precisávamos resolver definitivamente a questão do dinheiro. Disse que sabia sobre todas as mentiras que ela havia contado para o marido e que não queria expor nada, desde que ela assumisse a responsabilidade pelos próprios atos. Ela começou a chorar, dizendo que havia se arrependido muito do que tinha feito, que sabia que tinha sido errado, mas que agora tinha uma chance de recomeçar a vida. Disse que o marido era uma pessoa maravilhosa e que ela realmente o amava, que não queria perder tudo por causa dos erros do passado. Percebi que ela estava genuinamente arrependida, mas também que ainda estava tentando fugir das consequências. Disse que aceitaria um acordo. Ela me devolveria o dinheiro em parcelas mensais, sem juros, e eu não contaria nada para o marido. Mas se ela tentasse desaparecer novamente, eu contaria tudo. Ela aceitou o acordo na hora. Saímos dali e ela falou com o marido, inventando uma história sobre eu ser um primo distante que tinha aparecido de surpresa. Ele foi super simpático comigo, me convidou para ficar na festa e até pagou algumas bebidas. Senti uma culpa enorme por estar participando daquela farsa. Durante a festa, fiquei observando como ela interagia com as pessoas. Parecia realmente feliz, mas também constantemente nervosa, como se estivesse com medo de que alguém descobrisse a verdade. Percebi que ela estava vivendo numa prisão dourada, sempre com medo de ser descoberta. Conversamos mais uma vez durante a festa, e ela me contou que realmente havia mudado, que o marido a havia ajudado a se tornar uma pessoa melhor. Disse que queria acertar as coisas comigo e que cumpriria religiosamente o acordo que havíamos feito. Pela primeira vez em 2 anos, acreditei nela. Voltei para São Paulo com uma sensação estranha. Por um lado, aliviado por ter finalmente confrontado a situação. Por outro, triste por perceber que nossa relação de irmãos nunca mais seria a mesma. Ela havia quebrado uma confiança que seria muito difícil de reconstruir. Passaram-se 2 semanas e, para minha surpresa, ela cumpriu a promessa. Transferiu a primeira parcela do dinheiro, junto com uma mensagem longa pedindo desculpas por tudo que havia acontecido. Disse que queria reconstruir nossa relação e que estava disposta a fazer o que fosse necessário para isso. Nos meses seguintes, ela manteve os pagamentos em dia e retomamos o contato gradualmente. Conversávamos por WhatsApp, ela me contava sobre a vida de casada, sobre os planos para o futuro. Parecia que realmente havia mudado, que estava tentando ser uma pessoa melhor. Cerca de 6 meses depois do casamento, ela me ligou chorando. Disse que havia contado tudo para o marido sobre as mentiras, sobre o dinheiro que havia roubado de mim, sobre toda a farsa que havia criado. Esperava que ele pedisse o divórcio, mas ele disse que a amava e que queria ajudá-la a acertar as coisas. Foi quando conheci o marido dela de verdade. Ele me ligou pessoalmente, se desculpou por tudo que havia acontecido e disse que ia me ajudar a resolver a situação financeira mais rapidamente. Era realmente um cara decente, que havia decidido ficar com ela apesar de descobrir todas as mentiras. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que nossa relação foi reconstruída, mesmo que nunca mais seja igual ao que era antes.
Ela me devolveu todo o dinheiro, com juros que ela insistiu em pagar. Mais importante, ela buscou ajuda profissional para entender por que havia se tornado uma pessoa capaz de mentir e roubar das pessoas que mais amava. Aprendemos juntos que confiança é algo que se constrói ao longo de anos, mas que pode ser destruída em segundos. Ela precisou enfrentar as consequências dos próprios atos e eu precisei aprender a perdoar sem esquecer. Foi um processo doloroso, mas necessário para ambos.